Mas afinal, por que que Mateus afirmou em seu evangelho que Jesus falou tudo aquilo por parábolas à multidão e sem parábolas nada falava? Há um motivo muito grandioso por trás disso, capaz de até mesmo delimitar o porquê que Jesus falava por parábolas, o que nós já tratamos no estudo, e também qual que é o significado realmente e o objetivo que Jesus queria alcançar. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, retirando dele a essência, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Então venha conosco nesse estudo, onde nós vamos entender mais uma parte do Evangelho. Sejam muito bem-vindos. Hoje chegamos no capítulo 13, versículo 34. Um versículo que traz algumas questões muito boas para nós tirarmos um significado ainda maior. Porque é dito assim, no 34, Jesus falou tudo isso às multidões, tudo isso o quê? O que ele tratou nas parábolas, aonde nos estudos anteriores nós vimos que ele trouxe a parábola do semeador, ele trouxe a parábola do joio e do trigo, ele trouxe do grão de mostarda, do fermento que teve a finalização. E aí nós vemos o quê? Que é afirmado que Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes falava. E aí no 35 ele ainda remata. Mas antes de nós prosseguirmos nesse nosso estudo, se você chegou agora no estudo, e aí você vai ver assim, é um estudo sequencial, deixa eu voltar lá e ver os outros vídeos. Não. A grandiosidade do evangelho é que você vai analisar uma parte dele e daquela parte você já tira uma essência que modifica a sua vida. Estudar o evangelho de forma sequencial também é muito válido. Então, depois que acabar esse estudo, se gostou dele, além de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, vá lá na nossa playlist e coloca em dia esses vídeos em si, que você vai ver conforme é o nosso lema. Estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo, porque é isso realmente que ocorre. Quando nós estudamos o Evangelho, nós mergulhamos nesse amor, e o principal dele, ele modifica a nossa vida. Então, no versículo 35, no 34, ele fala nesse sentido, que Jesus falava às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes falava. E aí ele fala, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aqui cabe uma questão, porque nós gostamos de estudar o Evangelho. Quem já fez parte desse nosso estudo sabe que nós gostamos de citar algumas partes e tentar achar um significado realmente interpretando para que aquele texto tenha sentido para nós, principalmente nos tempos de agora. Nós vemos que Jesus trouxe algumas parábolas, aonde ele traz as parábolas primeiro a, aqui no Evangelho Redivivo, no livro 2, é um livro que nós trabalhamos muito, e ele fala o seguinte: a multidão que ouvia ou seguiu Jesus estava habituada às manifestações de culto externo que o judaísmo praticava. Então, o que é tratado aqui? Nós temos que ver o contexto da época também. Jesus ele falava para multidões, mas aqueles que o seguiam, que estavam ali ávidos para escutar a sua mensagem, eles eram habituados a cultos externos que o judaísmo daquele tempo pregava em si. E ainda fala assim: não se interessava ou não lhe era facultado conhecer o significado espiritual que se encontrava escondido pelos inúmeros símbolos e práticas religiosas existentes. Mesmo entre os sacerdotes, o entendimento era limitado. Havia, obviamente, exceções à regra. Entre os membros do clero, conforme nós vemos, Nicodemos. Nicodemos, mesmo entre ser ali um doutor da lei em si, ele era fora da curva, ele realmente tinha um entendimento, tanto que ele procura Jesus. Nós já vimos aqui no nosso estudo em si. Ou entre os discípulos. Tal situação se repetia também com os apóstolos.
Qual que é a diferença entre discípulo e apóstolo? Nós já dissemos aqui no nosso estudo, mas sempre é bom recapitular. Discípulo é todo aquele que seguia o Cristo. O Cristo tinha vários discípulos em si, aqueles que o seguiam, que o tentavam ali seguir os seus passos, ouvindo realmente, tentando até mesmo pregar. Mas apóstolo era diferente. O apóstolo é aquele que se colocava como uma figura, que o representava. Dentre ali os primeiros em si, nós temos os 12 apóstolos, que ele deu inclusive o poder de cura e tantos outros que nós vemos ali dentre os 12. Mas aí é aquela questão. Nós temos depois o chamado apóstolo dos gentios, que é Paulo, que Jesus o chama depois já em espírito, a caminho para Damasco, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali depois de uma cegueira, umas outras questões, nós vemos uma transformação, onde Paulo foi até os gentios, transformando a fé conforme nós conhecemos até hoje, levando o cristianismo a esses gentios. Mas o que era gentios? Gentio era todo aquele povo que não era judeu. Então, hoje nós somos considerados os gentios daquela época. Então, Paulo, se hoje nós conhecemos o cristianismo, se ele atingiu a nós desta forma, atingiu aqui dentre os gentios, povo que não é judeu, nós devemos muito isso a Paulo, que também é uma questão de apostolado. Tem um livro muito bom que chama Paulo e Estevão, que é por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Muito bom esse livro para nós entendermos. É um romance que conta a história ali de Paulo, e eu, assim, quando eu li ele, eu até chorei. É um dos romances mais lindos que eu já vi. Vale a dica aí em si. E aproveita e deixe no comentário também outras dicas que vocês sabem de livro, que trabalham bem em dizer esse tema, e também o que você está achando desse nosso estudo, ou traga para nós o seu entendimento. O seu comentário também é muito válido para nós unirmos corações, porque o objetivo desse estudo é realmente nós engrandecermos e aprendermos junto dentro desse evangelho. Não é só eu que estou falando, vocês também têm a palavra aberta para falar, para corrigir, para trazer outros significados e outras vertentes que nós temos nesse nosso estudo. Tal situação se repetia, continuando aqui no Evangelho Redivivo, tal situação se repetia também com os apóstolos, pois o nível de entendimento e percepção da mensagem de Jesus era variável entre eles. Olha que importante. Nós vemos que Jesus, ele não trouxe dentro de si doutores da lei. Ele não trouxe ali em si espíritos religiosos que já praticavam a religião. Ele trouxe a lei. Ele trouxe homens comuns para demonstrar que qualquer pessoa nutrida do Espírito vivo era capaz de ser um apóstolo do Cristo, era capaz de seguir os seus passos. Então ele trouxe pescadores, cobradores de impostos e tantos outros ali. E aí é como diz aqui, cada um deles tinha um entendimento, cada um deles tinha uma percepção, cada um deles estava num grau de evolução. E aí que vem a grandiosidade, por isso que nós chegamos em si. Quando Jesus falava, as multidões, ele falava por parábolas. E sem parábolas, nada lhe falava. Por quê? A parábola, conforme nós já vimos aqui no nosso estudo, o porquê, tem o vídeo antes da parábola do semeador, tem um vídeo por que Jesus falava por parábolas. Isso é muito importante, porque a parábola você vai retirar dela a sua essência de acordo com o seu grau de evolução. Olha a bondade do mestre. Olha realmente o espírito dele de educador universal. Quando ele traz uma parábola, ele traz algo vivo. Ele traz algo que você realmente, dependendo do grau aonde você estiver, mesmo do grau mais baixo de raciocínio e entendimento até o grau mais elevado de raciocínio, lógica e tantos outros, você vai entender e retirar. E talvez aquela pessoa que tem muito baixa instrução, ele entende melhor a parábola do que aquele que tem uma instrução intelectual muito maior. Isso que
grandioso dentro do Evangelho. Nós vemos pessoas simples, era isso que o Cristo queria, pessoas simples e humildes, que não têm uma intelectualidade, não têm um intelectual tão trabalhado, eles retiram a essência do Evangelho de maneira mais vívida, porque Jesus falava em parábolas em si. Ao utilizar a linguagem alegórica, mais simples e direta das parábolas, Jesus despertara a atenção do povo, que conseguiu absorver o significado do que era mais importante e necessário para aquele momento evolutivo. Ou seja, quando Jesus trouxe as parábolas, ele trouxe algo vivo que as pessoas puderam ali trabalhar em si. A citação aqui é muito importante, que fala assim, a citação contida no versículo 34 diz que ao falar por parábolas teria sido de um profeta, possivelmente Isaías. Mas aí traz algo muito interessante para nós, que está lá no livro Rousseau Norman Chaplin, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, aonde está no terceiro grande discurso dirigido às multidões, o reino dos céus e seus mistérios. Ele traz o seguinte, mas não há consenso a respeito. Ao contrário, acredite-se que a citação foi inserida por escribas. Então não há consenso que isso tenha vindo realmente do profeta Isaías, porque não tem isso daqui de forma realmente alicerçada ali. Ele pode ter sido colocado ali por escribas em si. E aí o que acontece? Você vai vendo que também do aprendizado intelectual em si, eu quero trazer uma parte que eu gostei muito de Rigonati, no Evangelho dos Humildes, aonde ele trabalha o seguinte, sobre essa parte em si, por que Jesus falava às multidões por parábolas e sem palavras nada falava. As revelações são progressivas. À medida que a humanidade avança na senda do progresso, vai recebendo os ensinamentos compatíveis com o grau do progresso alcançado. A vinda de Jesus ao nosso planeta assinalava a maioridade terrena. A humanidade ia ser iniciada nas coisas espirituais, tendo-se em vista sua elevação aos planos superiores do universo. As coisas escondidas desde a criação do mundo são os ensinamentos que Jesus nos trouxe e as revelações que nos fez sobre a sobrevivência da alma. Isso é muito importante. A reencarnação dos espíritos, a fraternidade universal, a bondade divina. E aqui nós vamos fazendo um adendo. O nosso estudo não é uma questão de uma religião. Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada e baseada no amor. Então, se isso daqui, na hora que fala a reencarnação dos espíritos, se você não concorda, coloca da sobrevivência do espírito ao corpo físico. Porque Jesus comprova isso. Quando Jesus ali no terceiro dia, ele realmente aparece, ele aparece que seja em espírito em si. Então não coloca isso de um ponto de vista limitar. Nosso estudo é mais abrangente. A bondade divina e os poderes espirituais da alma, os quais podem ser movimentados pela fé e pela prece. Jesus se servia de parábolas para ilustrar os seus ensinamentos, facilitando assim a compreensão do povo, que ainda tinha dificuldades em compreender os ensinamentos espirituais abstratos. E são ditas de tal modo que as parábolas se aplicarão a todos os tempos, mesmo quando a humanidade tiver atingido o mais alto consciente de espiritualidade e intelectualidade, porque quanto mais as estudarmos, tanto mais belas explicações e aplicações encontraremos para ela. Nós vemos sobre isso. Quanto mais nós vemos que a humanidade evolui, nós retiramos uma essência maior das parábolas. Então, por isso que Jesus falava às multidões por parábolas e sem parábolas ali
ele nada falava. E aonde nós vemos muito isso não pode ser levado ao pé da letra, porque Jesus traz também os sermões, traz ali o sermão da montanha e tantos outros. Não é que ele não falava nada, mas ele tentava aplicar os ensinamentos maiores através de parábolas. Então, finalizando em si, nós vemos que nas primeiras ali em si as parábolas, nós trouxemos a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento e essa explicação em si. E depois nós vamos prosseguir. No próximo estudo, nós vamos trazer a parábola do tesouro e da pérola, a parábola da rede, e aí nós vamos também fazendo essa conclusão sempre de forma paulatina e de forma também a entender o significado. Se está gostando desse nosso estudo, vá lá, curta o vídeo, isso ajuda muito na dimensão e principalmente compartilhe com alguém que esteja querendo estudar o Evangelho e leve essa mensagem para mais pessoas. E comente o que você está achando, da onde você está falando, de qual região, e vamos engrandecer ainda mais esse estudo. Traga algo que você entenda que vai unir os nossos corações. Fiquem em paz, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus, onde a cada dia nós vamos estudando o Evangelho, compreendendo um pouco desse amor do Cristo e principalmente engrandecendo a nossa alma, porque nós estamos daqui justamente para isso, por um progresso moral e da alma intelectual. Fiquem em paz.